Sabemos que também temos várias traduções, NVI, King James e várias outras, mas o conteúdo deve ser o mesmo, santos. Deve ser o mesmo entendimento para com todos. Podemos ter várias linguagens, mas o entendimento cabal deve ser para com todos, da extração do texto, que diz assim, santos: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual obtivemos também entrada pela fé a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação ela produz paciência, e a paciência caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não confunde, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado, queridos. Somente aqui, santos. Pai, te agradecemos, Senhor, por esta infinita bênção, como já foi dito aqui pela liturgia e pelo próprio liturgo, que nós éramos, Senhor, escravos do pecado e hoje já estamos aqui debaixo da Tua graça, Senhor. Mesmo não merecendo, ó Deus, mas nós estamos aqui, Senhor, para falar e ouvir da Tua santa e rica palavra, ó Deus, como instrumento principal, ó Pai, da Tua liturgia e do Teu culto, Senhor. Que essa palavra nos serve como um guia para nos guiar, Senhor, como um pedagogo que pega na mão da criança e a conduz para o caminho correto, Pai. E assim somos nós, dependentes exclusivamente, Senhor, da Tua lei. Essa lei que nos tem abençoado ricamente, Senhor, os nossos intelectos e aumentado a nossa fé. E somos carentes diante de Ti, Senhor, mas somos gratos por todas estas bênçãos da graça que o Senhor tem dispensado para nós. Eu te peço, Pai, abre o entendimento de cada um de nós que estamos aqui, ilumina nossas mentes, Senhor, e fortalece os nossos corações pela Tua lei, Senhor, porque sem ela não existe igreja, sem ela, Pai, não existe um direcionamento, Senhor. Abençoa todos os Teus santos que estão não somente aqui, mas espalhados, ó Pai, pelo mundo todo. Aqueles que estão fracos na fé, Senhor, que estão sem cultuar, ajuda-os também, Senhor. E eu te peço, em nome de Cristo Jesus, aquele que vive e que reina para sempre. Amém, Senhor. Acredito que os irmãos já estão familiarizados com os textos, né, que a gente vai ler aqui, do capítulo 1, o capítulo 2, do capítulo 3, que nós já lemos, do capítulo 4, e hoje chegamos aqui no capítulo 5, irmãos. Sabemos que o livro de Romanos é um tratado teológico, que o apóstolo Paulo, ele estava ministrando para a Igreja de Cristo, e para mim, santos, é o livro mais importante que tem dentro do cânon do Novo Testamento. Todos os seus livros, suas epístolas, têm a sua particularidade. Mas quem gosta de estudar teologia, o livro de Romanos, ele é de fundamental importância para podermos compreendermos o que é salvação e qual é o nosso papel dentro do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. E Romanos, ele nos convida a penetrar nessa infinitude de Deus, irmãos. A epístola de Paulo aos Romanos é um tratado soteriológico que Deus dispensou para a igreja e que nós não possamos dispensar a oportunidade de lermos ele em particular, lermos ele em coletivo e também na liturgia, santos. Que a nossa exposição aqui hoje é a continuidade dos 4 primeiros capítulos que foi traçado lá atrás pelo apóstolo. Que o apóstolo Paulo chama aqui de a tragédia que vem construindo aqui nesses últimos capítulos, só tragédia. Ele mostra o lado degradante que o homem está diante de Deus. Não somente na época que Paulo escreveu, mas também nos dias atuais. Então, Paulo vem construindo nesses capítulos iniciais que o homem, depois da queda adâmica, entrou no estado profundo de escravidão espiritual. Este é o fato crítico que o Novo Testamento mostra.
e o estado que ele se encontra nos dias de hoje, deplorável diante de Deus, irmãos. O apóstolo Paulo não massageou o homem, como nós fazemos hoje, a teologia faz hoje, mas pelo contrário, ele humilhou o homem e colocou ele no seu local correto, santos. Se vocês entenderem o período inicial da igreja, do primeiro século, a igreja era totalmente teocêntrica. Entra no período patrístico, a igreja continuava sendo igreja teocêntrica. Período escolástico, teocêntrica. Mas teve um período da história da igreja, chamamos de período negro, período medieval, com o nascimento da renascença. O que foi que aconteceu, santos? Tudo era novo, tudo estava nascendo, queridos. Então, no período da renascença, as artes, a filosofia, a ciência e todos os campos das ciências apontavam que deveríamos sair do lado teocêntrico e deveríamos agora abordar o lado antropocêntrico. Então, Deus sai do centro e o homem entra no centro. Então, a partir desse momento, o mundo não respirava mais teocracia, respirava antropocêntrico. O homem agora, a teologia era antropocêntrica. A cultura é voltada para o homem até os dias de hoje, irmãos. O homem é blindado até os dias de hoje. O homem é intocável, ninguém pode dizer nada com o homem, porque Deus saiu do centro, mas nem sempre foi assim, santos. O que Paulo quer mostrar aqui na epístola, que Deus ele continua sendo o centro e que o homem continua sendo mais raso do que o pó da terra. O homem que tem uma imagem totalmente desfigurada diante de Deus. E uma das principais responsáveis por adulterar e permanecer no estado de adultério com esse falso evangelho é a igreja, santos. A igreja é responsável, nos dias de hoje, em levar uma imagem distorcida de um homem que ele não tem a imagem de Deus, como era antes. A imagem que ele tem hoje é uma imagem totalmente distorcida de Deus, mas a falsa igreja, o que é que ela faz? Ela coloca o homem no centro de todas as coisas. E Deus serve ao homem nessas igrejas. Mas que Paulo quer mostrar que o homem deve servir a Deus. Essa é a mensagem que Paulo mostra no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3, que o homem é servo do pecado. O homem não é senhor da sua vida. Então, esses 3 capítulos, Paulo fala que houve uma tragédia com o homem. O homem que é tido nas Escrituras não é pintado pela sociedade moderna, santos. Então, Paulo faz aqui o quê? Uma autópsia do pecador. A igreja contemporânea, ela faz uma ressonância do pecador, queridos. Que lado deplorável. Por quê? Porque autópsia faz em cadáveres, ressonância faz em seres vivos. Deplorável o estado do homem. Paulo diz que ele está morto, autópsia para quem está morto. A igreja diz que esse homem ainda há resquícios de bondade, de alguma coisa boa nele, santos. Então Paulo quer mostrar aqui, encontrar que ele se encontra morto em seus pecados e que essas condições morais e espirituais, elas não podem receber nenhum mérito diante de Deus, santos. Deus odeia méritos. O homem gosta de méritos. Deus não trabalha com parceria, santos. Deus não trabalha com méritos para ganhar salvação. Ele trabalha com parceria pós-salvação. Antes não, santos. Antes não. Porque Deus não deve salvação a ninguém. Então, nesta noite, eu quero abordar as seguintes proposições. O que significa, na sua totalidade, a justificação pela fé e, principalmente, os seus desdobramentos teológicos na vida da igreja. Isso é importante para a igreja poder entender o que significa o termo justiça. Se você pega a epístola, ela vai tratar muito de justiça, de justiça, de justiça. E eu tenho que entender como funciona a justificação de Deus para com o pecador, santos. Então é esse tratado que Paulo vai mostrar agora, no capítulo 5. Ele vai deixar de lado a tragédia e vai entrar nas bênçãos a partir de agora. Porque quando você lê a epístola aos Romanos, você quando começa a ler, vai dizer, não para mais de ter desgraça, não para mais de ter tragédia, porque Paulo começa a bater no homem no capítulo 1,
No capítulo 2 ele continua batendo. No capítulo 3 ele diz que o homem nada é a mesma coisa. No capítulo 4 ele mostra que méritos não existem diante do homem. Quando você olha do 4 para trás, você pode imaginar, não há possibilidade de salvação, não há uma única possibilidade para que Deus possa me salvar. Se você olhar do 4 para trás, não. Mas quando você enxerga no 5 para frente, você vai ver como Deus vai trabalhar no pecador, santos. Deus trabalha de uma forma jurídica e teológica com as pessoas, santos. É dessa forma que ele faz. O versículo 1, ele diz, portanto, a primeira observação aqui que eu quero fazer, o primeiro ponto, o versículo 1, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Eu quero colocar o primeiro ponto aqui. A autoridade do pecado, ela foi o quê? Removida. O pecado não tem moral. O pecado não tem mais autoridade sobre a igreja, santos. Ele já teve no passado. Uma arma vital que Deus tem é o pecado, queridos. Deus pune as pessoas com esse pecado. Então, o pecado aqui, ele mata as pessoas, ele não brinca com as pessoas é que brincam com o pecado, mas o pecado em nenhum grau ele brinca com os seres humanos. O pecado acaba com o homem, santos, como acabou lá atrás. Quando Adão e Eva tentaram respirar, já era tarde demais, o pecado já tinha matado os dois. Não matou nas 3 esferas, santos, mas matou na primeira. O homem deixou de ser imortal por causa da transgressão. Então, Adão, que era para viver eternamente, fisicamente falando, não mais respirava vida eterna, porque ele provou da morte, santos. O único ser eterno é Deus. E nós falamos ontem aqui na doutrina sobre o concurso de Deus, falando como Deus trabalhou naquele projeto, que o único ser que tem imutabilidade é Deus. Deus não muda, não consegue mudar. O homem é mutável, consegue mudar em todas as esferas, tanto interna como na externa, mas Deus não muda, santos. E Deus mostra que o pecado, como a arma vital, mortífera, ela foi afiada cada vez mais para mostrar o local do homem. Ele aprendeu o seu local, o pecado mostrou a ele o seu local, qual era. Humilhou o homem. A terra que pisamos é mais frutífera do que nós, e nós não somos dignos de pisar nessa terra que o Senhor fez. Então Deus mostra que o homem, a partir desse momento, ele não mais está ligado a Deus, está ligado ao seu Senhor, o pecado. Então o pecado, essa autoridade do pecado, ela foi removida da igreja. A igreja foi liberta do pecado. Clécio, em que sentido? Vou entrar um pouco mais para frente, irmãos. Que em sentido de praticidade ou de autoridade? Praticidade não. Como o liturgo falou, né? Nós ainda pecamos. Por quê? Nós temos a natureza santa e uma inclinação mutável ainda para pecar. Então, o único que não entra nessa esfera é Deus, mas nós continuamos a pecar. Mas a autoridade do pecado, ele foi neutralizada em relação a quê, Clécio? Em relação a pegar essa igreja e lançá-la no inferno, porque esse é o destino da raça humana. O salário do pecado ainda é a morte, queridos. Ainda é a morte. Mas esse tipo de condenação, a igreja não passará por ela, santos. Porque foi removida a autoridade do pecado em matar a igreja eternamente. Ela não mata a igreja, porque ela foi neutralizada. Então, 2 coisas precisamos compreender aqui de início, santos, versículo 1. A culpa e a dívida foram pagas, ou seja, elas foram canceladas. Deus cancelou, porque ela foi paga, foi quitada. Então, tanto a culpa, nós somos culpados, e a dívida que nós tínhamos diante de Deus, não diante da sociedade, mas diante do Criador, não diante do diabo, que o diabo não entra nesse jogo, santos, que o diabo não tem chave, o diabo não comprou nada com a teologia prega aí, que Deus deve ao diabo. Não sei, porque o diabo não é dono de nada. Para se dever, eu tenho que ter, eu tenho que possuir a coisa, e o diabo não possui nada.
A raça humana não possui o diabo. A raça humana pertence ao Criador, santos. Então, não devemos nada para ele. Deus não deve nada para ele. Então, a culpa aqui e a dívida é com relação a Deus. O cristão, a partir de agora, ele descansa a sua fé no Deus misericordioso. É um descanso que muitos crentes vivem perturbados por causa da insegurança teológica que eles não têm. E por causa da insegurança que eles possuem, eles não vivem bem diante de Deus, e esse reflexo é levado para a sociedade. São pessoas inseguras, pessoas perturbadas, espiritualmente falando, queridos, porque não estão debaixo de um ensino fiel, estão debaixo de um falso ensino, e uma falsa compreensão leva eles a ter uma vida miserável dessas que eles levam, santos. Então aqui mostra que esse descanso Deus nos deu. Então, Paulo abre o capítulo 5 com a seguinte expressão: portanto. Toda vez que o apóstolo Paulo ele faz esse joguete, ele quer dizer alguma coisa. Isso quer dizer que tudo aquilo que ele falou nos assuntos anteriores, ele vai trazer à tona agora. Ele vai trazer a conclusão daquilo que ele estava falando anteriormente. Portanto, o quê? Aí tu olha o quadro clínico lá atrás, o homem caído em pecados, o homem em desgraça diante de Deus, o homem com a sua incapacidade moral e a sua incapacidade espiritual de poder responder. Ele vai dizer que agora tem uma chance para ele. Por quê? Porque Deus fez dessa forma, santos. Que o homem é culpado diante de Deus por causa da escravidão do seu pecado e os seus desdobramentos martiriológicos como resultado desse miserável do pecado original, que causou esse grande defeito no homem, queridos. Não é que o homem ele tinha problemas mecânicos no Éden, não tinha problema mecânico, não. Adão tinha uma natureza santa, uma volição santa. Como a confissão de fé fala, diz que também ele era mutável a inclinar-se para o outro lado. Por que ele fez isso, irmãos? Não sabemos por que ele fez isso com a parte escriturística. Podemos saber disso de uma forma não escriturística. Não tem isso na escritura, mas podemos chegar a uma conclusão de que tudo isso contribui para a glória de Deus. Que o homem cai em pecados para a glória de Deus. Que o homem ressurge do pecado para a glória de Deus. Então, acreditamos que no concurso de Deus, na sua presciência, Deus trabalhou profundamente, como vimos ontem na doutrina, que levou o homem a chegar a esse estágio. Mas aqui no capítulo 5, a providência de Deus chega ao pecador que está caído em pecados, irmãos. Então, Deus vai mostrar aqui no capítulo 5 que há uma possibilidade. A culpa pelas transgressões que nós cometemos no passado, ela não tem muito peso, irmãos. Não tem muito peso. O pecado original, o peso é máximo com relação à martiologia, quando ela apresenta o homem no estado de pecados. Quando o Novo Testamento fala de culpa, ele está se referindo ao estado judicial que você se encontra perante Deus. Você não é inocente, não existe ninguém inocente, queridos. Desde a concepção da criança, quando ela nasce, até a sua morte, não existe inocente. Um bebezinho não é inocente, ele é culpado, queridos, pelo pecado original. Ele não é culpado na prática do pecado, porque ainda não praticou o pecado. Mas ele é culpado pelo estado do pecado original que ele recebeu de herança de Deus. E por incrível que pareça, tem reformados que ainda parece que não engoliu essa verdade. Acha que os bebês são inocentes. Por que nós batizamos crianças em nossas igrejas? É porque elas são inocentes ou porque elas são culpadas? Porque elas são culpadas, irmãos, pelo pecado original. Vocês não podem misturar a coisa. Praticidade de pecados é uma coisa. Ela não praticou pecados, mas ela já nasceu pecaminosa. Porque quando Paulo escreve em Romanos 5 e 12, ele diz: como o pecado entrou por um, ou seja, passou a toda a geração ordinária, inerentemente todo ser humano tem a essência do pecado em suas veias.
Então não há inocente, todos são culpados. Todos são culpados diante de Deus. Não existe uma criança em estado de inocência. Infelizmente, quando eu estava no seminário, eu discuti com o meu professor sobre a confissão de fé e eu sugeri que tirasse esse nome inocente. Ele, qual o nome que você colocaria? Eu colocaria santo. O homem em estado de santidade, de inocência, não. Irmão. Adão nunca foi inocente, não, irmãos. Adão era santo. Inocente, não. Não existe inocência no mundo moral, santos. A criança, quando ela nasce, o provérbio diz que ela já nasce inclinada ao pecado, ao erro. Ninguém ensina ela. Ninguém ensina a criança a pecar. Ela já peca porque ela tem uma natureza inclinada ao pecado. É uma desgraça, irmãos. Uma desgraça. O ser humano está totalmente desculhambado diante de Deus. Só ainda a igreja não enxergou isso, a falsa igreja não consegue enxergar isso. Para mostrar que esta é uma realidade. Ele é culpado, não pode aliviar o caso. Então, você não foi diante de Deus inocentado. Eu fui justificado, inocentado não. Estudamos muito uma palavra etimologia, a semântica da coisa, o significado da coisa. A gente perdeu esse volume todinho, a gente perdeu essas coisas, irmãos. Nós não sabemos mais definir palavras, não. Perdemos a essência da coisa. Um indivíduo que foi tirado da culpa dele, humanamente falando, dizendo que ele era inocente. Ele nunca foi inocente, irmão. A culpa foi retirada dele, de uma forma grotesca ou não, foi retirada dele. Merecíamos? Não, não merecíamos. Entenda, todo ser humano que nasce, ele já nasce inclinado a pecar e já nasce direcionado para ir para o inferno. Se não houver a conversão, que é a conversão, a mudança radical de direção, ele continuará no seu estado pecaminoso até a morte. O estado de liberdade que ele tem, que o homem é livre, viu? Depende de livre-arbítrio que eu estou falando para vocês. Qual dos livre-arbítrios eu estou falando para vocês? Então, o homem tem uma liberdade para poder escolher. Agora, a sua natureza, a sua volição moral vai dizer o que ele vai fazer, santos. Porventura, uma árvore, um homem que produz só fruto ruim, ele pode produzir frutos bons? De maneira nenhuma, meu irmão, não pode produzir, porque ele é mau na sua essência. A sua natureza determina o que ele vai escolher. Não é ele, não, é a natureza dele que determina. Então, essa natureza trouxe culpa para esse miserável, desse pecador. Então, ele não é inocente, ele é o quê? Culpado diante de Deus. Mas ele foi o quê? Perdoado. A sua culpa foi banida. Foi perdoada a sua culpa. E se você compreendeu o estado pecaminoso em que se encontrava, você não consegue aceitar essas verdades, irmãos. Se você não entender a posição que o homem se encontra, que a maioria das igrejas não entende a posição do homem, aí por isso que ela tem dificuldade de aceitar o evangelho, querem ratificar doutrinas que não existem, querem modificar o estado antropológico do homem. Quando entra no campo ali da imagem de Deus, querem dizer que o homem contém imagem, da mesma forma que tinha no Éden, e que Deus não alterou nada disso, entendeu? Foi nada. Ele não compreendeu bem a teologia, santos. Não compreendeu bem. Tudo bem que o papel da teologia não é explicar. O papel da teologia é expor fatos. Ela vai expor os fatos. O papel da teologia bíblica é ratificar e interpretar as escrituras. Que ela anda unicamente junta com a hermenêutica e com a exegese. Então, quando nós interpretamos uma coisa de forma contrária, o resultado é contrário. Então, o homem hoje, por que o homem hoje está no centro? Porque entenderam a teologia de cabeça para baixo. Fizeram uma hermenêutica totalmente contrária aos textos das Escrituras Santas. Então, é por isso que nós dizemos que o homem hoje é bonzinho, o homem hoje não é esse ser mau, como a teologia reformada prega, mas a teologia reformada está correta. O homem não presta, ele é mau. Quando eu falo homem, modo genérico, eu estou falando de homem e mulher. Os dois estão em desgraça diante de Deus. O homem peca porque é um pecador, ou ele é pecador porque peca? Uma simples pergunta dessa. Tem pessoas que acreditam que o homem, ele peca porque ele é o quê? Um pecador. É assim? Ou é o contrário?
O homem passou a ser pecador quando ele começou a pecar. A teologia prega hoje isso aí fora. Então ele tornou-se um pecador porque agora ele começa a pecar. Não, querido. Jesus mais duro do que a lei do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, adultério era quando havia o flagrante. Quando o casal ou a pessoa que estava envolvida na relação, eles eram pegos, então eles caíam em adultério. Jesus chega e diz assim, adultério para mim não é só isso. Se você olhar para uma mulher com a intenção impura, ou a mulher olhar para um homem com a intenção de deitar, já cometestes adultério. Então o pecado não é aquilo que externiza, que sai somente, mas é aquilo que está lá dentro, no lado inerente do homem. Já está dentro dele, queridos. Não é preciso que ele externize não, para ser pecado não, mas ele tem que estar dentro dele. Pecado é o que está no interior dele já, santos. Então a culpa dele aqui é porque ele já nasceu pecador, ele não se promoveu pecador, ele não tornou-se pecador, ele já nasceu pecador, porque foi essa sentença no Éden que Deus deu a ele. O diabo não fez nada, irmãos. Quem deu a punição foi Deus. Foi Deus que bateu no homem, foi Deus que humilhou o homem, e foi Deus que chamou ele de pecador. Que a partir de agora, você é escravo do seu Senhor. E quem é o teu Senhor? É o pecado. Este é o homem que a Escritura mostra. Então ele peca porque já nasceu inclinado à prática pecaminosa. Ele já é um pecador. Ele foi mesclado desde o ventre pelas entranhas e as raízes do próprio pecado. Isto é o homem. E nós éramos, por natureza, filhos do pecado e também filhos da ira de Deus. Então, o homem é culpado por estas coisas. E nós usamos uma expressão chamada de pecado original. Isso é falado na teologia reformada, Santos. Isso não é falado em canto nenhum, em igreja. Falamos sobre isso. O pecado original, ele não indica primeiramente o primeiro pecado ou o pecado em si. Não é disso que ele está falando, Santos. O pecado original é o resultado, a consequência do primeiro pecado. E como consequência, Deus pune o casal e agora os dois tornam-se corruptos em toda a sua matéria. O pecado original é a consequência que Deus deu ao casal. O homem não se tornou justo, santos. Não se tornou justo, porque ele não tem condições. Mas, Clécio, eu já li na Bíblia várias vezes que chamam José de justo, que chamam Jó de justo. Não é desse nível aqui, queridos. O justo aqui é diferente. Moralmente falando, José era justo. Moralmente falando, Jó era justo, ele cumpria regras e leis e obedecia às leis. Moralmente eles cumpriam essas leis e eram chamados de justos. Mas o justo aqui que ele fala é aquele ser que não tem pecados, que não tem uma tendência pecaminosa. Então, nesse nível teológico de justiça, só existe uma pessoa, chamamos de Jesus Cristo. Esse não tem pecados. Então, esse é justo em toda a sua estrutura, tanto moral quanto ela espiritual. Então, o homem aqui não se tornou justo e nem foi inocentado, meus irmãos. Como aquele exemplo que eu dei do nosso querido e amado presidente da República, né? Eu falei aqui numa das pregações, que o PT quer dizer que ele foi inocentado. Isso é uma falta de entendimento muito grande de leis. Pô. Não foi inocentado porque ele cometeu crimes. A culpa foi tirada dele, de fato, mas ele não foi inocentado, queridos. Então não podemos dizer que pessoas desse nível foi inocentada. Inocentada não, ele foi culpado. Agora tiraram a culpa dele, absorveram a culpa dele, mas inocente ele nunca foi, que ele é um criminoso, meu irmão. Foi criminoso e continua sendo criminoso. Então, nesse aspecto, a justiça não foi aplicada corretamente nele, como deveria ser, mas tudo bem. Então, aqui essa palavra inocente, ela também não entra para nós. Dizer assim, é inocente? Você foi inocente? Não, eu nunca fui inocente. Eu fui culpado.
Eu estou em dívidas com Deus. Agora, a culpa, ela foi retirada de mim, de fato, pois era culpado, transgressor, rebelde e infrator gravíssimo das leis de Deus. Nós éramos criminosos, irmãos. O que é um criminoso? Criminoso é aquele que fere a lei. Ele feriu a lei, é um criminoso. Então, nós éramos criminosos perante a lei de Deus. Então, nós era um ofensor à lei de Deus. Deus não estava contente conosco. O texto diz, irmãos, de Romanos 1,18, que a ira de Deus se acende do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens. O que é que eles fazem em Romanos 1,18? Eles fazem supressão na lei, suprimem a lei, sufocam a lei de Deus. E sufocar a lei de Deus é pecado, tanto para os incrédulos como para a igreja. Mas, Clécio, eu não tenho entendimento correto da lei, e eu observei que eu faço isso. Está em pecado. Não interessa o teu nível de intelectualidade, estás em pecado. Não interessa o teu nível moral diante de Deus, estás em pecado. Porque suprime a lei de Deus, santos. Não existe isso, santos. Não existe isso. Fez supressão, está em pecado, em Marte. Comete e é um transgressor. Por exemplo, aqui, santos, o princípio da consulção, que é um tipo de lei, a lei do poder jurídico, também chamada de princípio da absorção. Isso está escrito, irmão, no direito penal. Por exemplo, eu pego uma arma, não tenho porte, o que é que eu faço? Vou matar uma pessoa. Quando eu for ser julgado, irmãos, aparentemente é 2 crimes que eu fiz: porte ilegal e assassinato. Mas quando a lei enxerga, não enxerga a primeira parte, só enxerga a segunda, que é a consumação. Como assim, Clécio? Se eu sair com a arma, eu estou em pecados, porque a lei diz que eu não posso andar armado sem ter porte. Já estou errado. O segundo erro, que a lei está desautorizada, eu ainda cometi outro crime, tirei a vida de uma pessoa. Então temos aqui 2 crimes, mas quando a lei olha da absolvição, ela diz o seguinte, que não existe 2 crimes, existe apenas um crime, que é o final, que é o de assassinato. Esse primeiro crime, do porte ilegal, e eu não sou julgado por ele. Deus faz a mesma coisa, irmãos. Deus trabalha de uma forma jurídica da mesma forma. O indivíduo pensa que vai para o inferno porque ele está na prática da mártir, do pecado. Ele acha que é por isso, queridos. Não é por isso não, santos. Ele vai para o inferno, sabe por quê? Por causa do pecado original que está nele. Não é porque ele está em pecados, na prática de pecados, que ele vai para o inferno. Deus vai anular o segundo e vai deixar o primeiro. Vai anular um e vai deixar o outro. Quando Deus salva o pecador, faz a mesma coisa, queridos. Quando Deus vai punir, faz a mesma coisa. Deus fez da mesma forma aqui, santos. Os pecados que eu tinha e o pecado original. Faz a mesma mutação que ele muda, a mesma coisa. Você não é salvo porque você fez isso. Você não vai ser condenado porque você está na prática do pecado. A teologia arminiana pensa que é assim. É por isso que ele se afasta do pecado, porque não quer perder salvação. Ele não bebe certas coisas porque tem medo de perder salvação. Eles não vestem certo tipo de veste porque tem medo de perder salvação. Eles não comem certo tipo de alimentos porque não querem cometer pecados. Não frequentam certos ambientes porque acham que estão em pecados. E não querem ir para o inferno porque eu visito certo tipo de pecados, de instituições, porque eu não quero ir para o inferno. Não sabendo que estas coisas, elas não vão te afastar, santos. Estas coisas. Se não há pecado nessas coisas, então não tem como eu ser punido por essas coisas. Porque um falso entendimento do que é pecado, entendam, pecado, definição de pecado é uma coisa, e condição de pecado é outra. Condição, estado que eu me encontro hoje. E o que é pecado? O termo grego lá escancara o que é pecado. Adiquia, avon, amarte, cada nível mais horrendo do que o outro. Aí você vai saber o que é pecado na íntegra. Conhece os originais? Aí você vai ver. Eu defino o que é pecado. Aí, por falta de um entendimento prévio da etimologia da palavra, agora entendo que a palavra nem sempre é o mesmo conceito em todos os contextos, é diferente. Mas se eu entender a etimologia da palavra,
o conceito prévio da coisa, eu entendo o contexto que eu estou inserido nele, Santos. Mas por falta desse entendimento prévio, o que é que acontece? Eu interpreto textos errados, eu faço uma falsa hermenêutica e, consequentemente, porque a exegese é um princípio da hermenêutica, e se eu faço a interpretação errada, a minha exegese vai ser totalmente fora do contexto, querido. Totalmente fora do contexto. É por isso que nós temos que aprendermos exegese, temos que aprender originais, temos que aprender hebraico, grego, tudo isso, todo esse material, para errarmos menos, viu? Errarmos menos, porque continuamos ainda a errar, queridos. Então, uma falta de conhecimento prévio aqui da coisa, eu entendo que eu não estou dentro do conceito de Deus. Então, a forma jurídica que Deus trabalha aqui é dessa forma, santos. Cometi pecados e tem o pecado original. Aí Deus aqui, ó, pega o pecado original e pune ele por mim. Os outros têm importância. Isso aqui não tem importância não, santos. Que vão ser perdoados de todos os jeitos. A bronca é o pecado original. É esse que mata. Porque ele já matou, ele não irá matar, porque ele já matou. O verbo está no passado, querido. Estavam mortos. A palavra está no passado, o verbo está no passado. Não é no presente e nem caminhando para o futuro. Então, nós somos culpados, de fato, totalmente culpados. Então, dessa forma similar, o que condena o pecado não são os pecados cometidos contra a santidade de Deus, mas o resultado do pecado original. Deus, quando salva um culpado, ele não usa de justiça, irmãos. Não pode usar a justiça dele. Deus, repetindo, não pode usar a justiça para salvar o culpado. Porque se Deus usar a justiça própria dele, ele tem que matar o pecador, queridos. Porque o salário do pecado ainda é o quê? A morte. Então ele tem que matá-lo. O que é que Deus faz? Ele transfere, meu irmão. Ele tira a palavra justiça e coloca a palavra misericórdia. Porque se ele não usar de misericórdia com esses miseráveis, esses pecadores que somos nós iríamos morrer eternamente. Mas a justiça tem que ser paga, irmão. Não tem arrumadinho, não. A justiça de Deus tem que ser executada. E se Deus fosse usar de fato essas expressões, irmãos, ninguém de fato seria salvo. Agora, nós fomos absorvidos da culpa adâmica. O que é a culpa adâmica, irmãos? Adão e Eva é os nossos pais federais. O que quer dizer os pais federais? Os primeiros, que está no topo da cadeia. Sem eles, não teria continuidade da raça humana. Então, ele passou para nós a sua herança. E qual é a herança que ele nos deixou? Pecados, meu irmão. Pecados e mais pecados. Foi uma boa herança que Adão e Eva nos deu. A ferramenta usada por Deus para punir os pecados, chamamos de lei. A Bíblia, como vocês querem interpretar, ou como Jesus dizia, as Sagradas Escrituras. A finalidade, irmãos, da Bíblia, das Escrituras, é mostrar primeiramente o caráter de Deus, a vontade do Criador para com as suas criaturas. E o segundo objetivo das Escrituras, que o apóstolo Paulo ratifica, é dizer que nós somos transgressores. E Paulo vai muito além quando diz: o pecado só existe, só concebeu vida para ele por causa da lei. Porque a lei de Deus é que nutre o pecado. O pecado se alimenta, meu irmão, da lei. Sem lei não existe pecado. Aí o apóstolo Paulo diz: como é que eu conhecia não adulterarás, furtarás? Porque a lei me diz, santos. Eu não conhecia o que era pecado até conhecer a lei. Então, a lei, ela nutre e dá força ao pecado, querido. E o pecado, por sua vez, que ele não brinca, ele mata o ser humano, sabe? Porque a finalidade dele é essa. Ele foi criado para isso, irmãos, para matar. E é bem feito, viu, irmão? Ele trabalha perfeitamente do ser humano. Ele não brinca com os seres humanos. Ele acaba com o ser humano, feito o câncer. O câncer ele não consegue ver dentro de nós, mas ele sai corroendo o ser humano, ó. Quando ele vem aparecer, externar,
O ser humano já está perdido. O pecado faz a mesma coisa. Agora, só que o pecado ele não vai matando o homem, ele já matou. Agora, existem os desdobramentos das consequências pecaminosas que esse pecado traz. Males, deformidade intelectual, deformidade corpórea, uma mente voltada ao eu, uma visão distorcida do reino de Deus. O ouvido só pode escutar coisas malévolas, uma língua que só fala maldade, os pés são velozes para derramar sangue, capítulo 3. Ele começa a descrever o homem, esse é o homem, viu? O pecado fez isso com ele, desgraçou ele. Esse é o homem que Deus está salvando aqui no capítulo 5. Está restaurando, tirando as suas gorduras, né? Que ele tem que estar light para subir, viu, Santos? Gordo não sobe não, viu? Tem que estar light. Está sendo tirado as gorduras dele. O pecado está sendo destruído dentro dele de uma forma cabal, Santos. E tem muito cristão gordo, viu? Eu não estou falando gordura de carne, não. Fique tranquilo, viu? Eu estou falando espiritualmente falando, viu? Diz que a porta nesse estranho. Olha, a porta é estreita. Eu até brinquei no seminário e tinha um nosso irmãozinho lá que ele era um pouco obeso, né? Já disse, tu é forte, tu não é gordo, não. E esse irmão era bastante obeso e nós brincamos com ele, dissemos assim, nós não, eu brinquei com ele, ele não gostou, né? Eu disse, os obesos não herdarão o reino do céu. Ele levantou-se e disse, por quê? Porque a porta é estreita. Por que eu disse isso, meu irmão? Ele se levantou-se, né? E começou a me difamar, né? Ele disse, foi só uma brincadeira, Santos, só uma brincadeira de mau gosto, né? Foi brincadeira de mau gosto. Mas a gordura interna é o pecado, que ela tem que ser limpa do pecador. E Deus faz isso com muita propriedade, ele arranca isso do pecador. De fato, Deus, ele faz isso, Santos. Então, esta palavra aqui, pecado original, ela serve para demonstrar a condição que nós estamos diante de Deus, irmãos. E nós somos absolvidos dessa culpa. Então, essa ferramenta usada por Deus para punir, que é a lei. Então, Deus diz claramente que somos culpados, que o salário dessa maldição que recebemos por aquilo que somos, o que é que nós somos? Pecadores. Então, recebemos este castigo de Deus, não porque eu fiz, mas porque alguém me presenteou com isso. Você pode perguntar no dia da eternidade, o que eu tenho a ver com Adão? O que é o que eu tenho a ver com Adão? Para ser lançado do inferno. O cristão, quando é convertido, irmãos, quando Deus salva ele não pergunta isso a Deus. O que foi que eu fiz para ser salvo? Mas ele fica calado, porque ele gosta da coisa, né? Da mesma forma que caímos em Adão, ressurgimos em Cristo, irmãos. E a gente não argumenta nada. O que nós fizemos para herdarmos salvação? Eu poderia argumentar com Deus. Eu não fiz nada, Senhor, então eu não mereço salvação, não. Porque eu não fiz nada. Então, da mesma forma, quando cai, quando se levanta, é a mesma coisa. O que eu tenho a ver com Adão? Foi Adão que pecou. Mas se Adão tivesse no estado de obediência eterna, nós iríamos receber as bênçãos de Deus através de Adão. Aí talvez você não chegava diante de mim para dizer essa besteira. É como se alguém colocasse na tua conta mais de 2 milhões na tua conta. Eu duvido, meu irmão, eu duvido. Que o indivíduo ia para o banco e dizia assim, olha, por que colocaram 2 milhões na minha conta? Por que colocaram? Eu pedi isso aqui não me pertence não. Ficamos calados. Agora tira 10 centavos, R$1 da tua conta, você não vai reclamar ao banco? Vai correndo reclamar. É o nosso instinto que é assim, Santos. Nossa natureza é assim. Gostamos de murmurar. Então aqui ele mostra que isto é uma realidade. Culpado diante de Deus. Então, quando nós saímos do estado de culpa, Deus agora disse, vou justificar vocês. Então, como Deus nos justifica, irmão, para nos salvar? Se eu fizesse aqui uma pergunta a todos vocês, uma pergunta particular, que não está aqui na pregação para vocês, que tudo aqui é no script, viu, irmão? Vocês têm certeza que vocês são salvos? Vocês poderiam dizer o que a vocês mesmos? A mim, não. Eu não preciso ouvir isso de vocês. Será que vocês poderiam dizer assim, eu tenho alguma dúvida sobre a minha salvação? Será que vocês encostam a cabeça nos travesseiros para dormirem e digam assim, se eu não me acordar a partir de agora, eu vou estar salvo? Vocês têm esse descanso em Deus, irmãos?
que isso é uma realidade, ou nós não temos esse descanso em Deus? Será que eu sou salvo? Será que eu não sou salvo? Faça essa pergunta e vocês possam responder a vocês mesmos. Como Deus nos justifica para nos salvar? O que é a justificação, irmãos? O que é a justificação? É o ato pelo qual Deus, ele justifica o pecador carregado de culpa e de pecados. O homem está com uma bagagem pesadíssima de culpa mental e pecados na sua essência. Deus não nos torna justos. Talvez eu escutei a pregação de um reformado, que eu não vou dizer o nome dele, que ele disse que Deus nos torna justos. E ele repetiu de novo. Será que eu escutei direito? Eu botei de novo. E ele disse, Deus nos torna justos. Eu acho que ele quis dizer o seguinte, que Deus não nos torna justos, mas justificados, irmãos. Justos não, meu irmão. Porque eu não sou inocente. Somente o inocente que pode receber isso, mas um culpado não, meu irmão. É como um bandido, um criminoso, irmãos. Ele cometeu um crime. A melhor forma de pagar o crime dele, prisão. Ele vai ser preso, viu? Passou 10 anos na prisão, culpado. Realmente ele é culpado. Quando ele sai de lá, irmãos, ele não sai inocente, não. Ele sai manchado pelo pecado. A ficha dele está lá com o código da transgressão que ele cometeu, e vai na carteira dele, ó, pá, ele vai arrumar emprego agora. Quando chega lá, olha para a carteira e diz, oxe, presidiário, ex-presidiário, é o crime. Oxe, contrata não, que é bomba, meu. A mancha fica para sempre, meu irmão. Ele não sai justo da prisão, ele foi justificado de quê? Do seu crime. Ele não pagou o crime, irmão, não deve mais nada para a sociedade, mas a mancha continua, irmãos. A mancha continua. Então, ele não é inocente, ele continua ainda com a mancha. Ele não é mais culpado, porque o crime dele foi pago. Mas, nesse sentido, irmão, inocente ele não é, não. Então, justo ele não é. Justo a igreja não é, irmãos. Justo não. Mas justificados pela carga muito brutal da culpa original, que é o pecado. Ele nos trata como sendo justificados em Cristo. Deus, quando olha para a igreja, ele não vê a igreja, mas ele vê Cristo na igreja. Quando eu falei aqui de manhã na escola dominical, a tampa da Arca da Aliança tem lá a tampa da propiciação. O que está dentro da arca, irmãos, é a lei de Deus, a lei que veio matar e condenar o ser humano. A tampa serve como um sinal externo e teológico para ratificar o seguinte, irmãos. Cristo sendo aquela tampa, propiciação, ela serve para blindar quem está atrás de Cristo. Ela serve para proteger a pessoa que está ali. Nesse caso, quando o Novo Testamento diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados, ele está simplesmente dizendo que Deus quer matar, mas a propiciação impede que a ira de Deus caia sobre o homem. Por que a ira tem que cair? Porque ele é um transgressor, ele é um culpado. Aí a propiciação, que é Cristo em si, em pessoa, ele não permite que a ira de Deus caia sobre o homem. Agora, transporta esta cosmovisão para o mundo. O mundo não tem propiciação, a igreja tem propiciação. A ira de Deus, quando cair sobre a terra, o que é que vai acontecer, irmãos? Não pode cair sobre a igreja. Por quê? Porque ela tem propiciação. Mas quando é referente ao mundo, o que é que vai acontecer? A ira vai ser descarregada no mundo e vai matar eles. Porque não tem propiciação, meu irmão. Por isso, quando Paulo escreve com muita propriedade que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, é a propiciação. Nós estamos protegidos pela blindagem de Cristo, porque é o único ser que é justo e pode justificar outros. Há muitos, irmãos. Então, este é o poder que Deus nos deu
através de Jesus Cristo. Quando Deus olha para a igreja, não vê a igreja na sua essência, porque ela ainda é pecadora, mas Deus olha para Cristo Jesus, que é o justo que defende a igreja. Deus nos trata como justos por causa da obra redentiva do nosso Senhor Jesus Cristo. Como se fosse justo, não justo em si, como se fosse, irmãos, não é na íntegra. O interessante, Deus não está olhando atentamente para a sua igreja, mas Ele olha exclusivamente para Cristo e sua obra. É isso que Ele está olhando, queridos. Porque a lei diz que a salvação, a justificação é 100%, não é 99% e nem é 101%, é 100%. Eu só posso salvar pecadores se cumprir a lei. Sem lei não há possibilidades de haver perdão. Sem o cumprimento cabal da lei, não existe condições de eu justificar um pecador. Sem esse trabalho vicário, Deus não pode salvar. Por isso que eu digo assim, Deus não trabalha com a bondade, Deus trabalha com a lei dele, 100% lei. Aí o que foi que aconteceu? Aí entra a teologia da encarnação. Reencarnação não, irmãos. Encarnação. Quem trabalha com reencarnação é o Espiritismo. A igreja trabalha com a encarnação. Deus encarna-se no homem chamado Jesus. Deus forma uma matéria para ele, que conhecemos como Jesus. E quando Maria deu à luz, ela deu à luz ao próprio Deus, irmãos. Próprio Deus. E eu perguntei uma vez no seminário aos meninos, eu também já perguntei aos meninos daqui da aula, eu perguntei se Maria era mãe de Deus. Foi um escândalo, no Seminário Batista do Norte, passei lá um tempinho. Maria não pode ser mãe de Deus. Então, simplesmente você está me dizendo, sabe o quê? Que Jesus não é Deus. Jesus veio apenas com o lado humano. A seita grega chamada gnósticos, no primeiro século, ele já estava infiltrado nas fileiras da igreja. A igreja ficou tão preocupada com essa teologia da divindade de Cristo que João disse: aqueles que creais que todo espírito que não confessa, espírito ali está com E minúsculo, quer dizer seres humanos, que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse não é de Deus. O gnosticismo dizia que aquele corpo ali de Jesus era falso, totalmente falso. Ele veio apenas com o lado divino. Hoje é o contrário. A filosofia, o liberalismo diz que Jesus veio apenas com o lado físico e não humano. E a igreja, sem ter teologia, o que ela diz hoje? Que Jesus veio com o lado físico. Jesus nasceu completo, 100% Deus, 100% homem. Não pode haver separações entre a parte metafísica e a parte física. As duas são iguais. Não tem como separar as duas, não. Jesus sempre foi Deus, continua sendo Deus. O Deus encarnou. Isso é a teologia, santos, cristã reformada, bíblica, nem reformada, bíblica, que está lá. Encarnou. Então, ele é Deus. Deus está conosco. É um tal de Emanuel, Deus conosco, santos. Então, essa é a verdade bíblica que estava pairando. Esse Deus que encarnou trouxe a sua justiça, a dele, e blindou a igreja com a justiça dele. Quando ele fez isso na cruz do Calvário, ele quebrou todos os paradigmas, irmãos. Que Deus disse, olha, a obra foi completa. O homem foi justificado dos seus pecados, porque a obra foi completa. Aí quando não há uma mentalidade bíblica, irmãos, quando eu não compreendo o que é o Evangelho, o que é que eu faço? Eu vou dar uma mãozinha para Jesus. Eu vou ajudar a obra dele para que eu possa ser salvo. Méritos não contribuem no plano de Deus, porque as nossas obras são como trapos da imundícia. O que é trapo da imundícia, irmãos? Obras que não servem para nada, obras que não contribuem para a salvação. E o que é que a teologia de hoje faz? Eu tenho que ser fiel ao Senhor para ser salvo. Coisa linda, né, irmãos? Parece que um pintor, ele pintou o quadro de piedade. Essas pessoas são muito piedosas, quando elas dizem assim, eu tenho que me esforçar para ser salvo.
Eu tenho que obedecer a Cristo para ser salvo. Eu tenho que ser fiel a Cristo para ser salvo. Elas não entenderam nada, porque foi necessário Deus encarnar, porque você em nada, as tuas obras em nada, não servem para nada. É isso. Aí Deus cria uma palavra chamada chariz, que quer dizer graça, que é um favor imerecido que Deus dá ao pecador. Se Deus está dizendo que graça é um favor imerecido, Ele está simplesmente te dizendo que você não pode fazer nada. Você não tem condições de fazer nada. João, quando escreve o seu evangelho, ele diz assim, em João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. O texto não está falando de permissão, queridos, não é permitido ir até Jesus. O texto não está falando de permissão, o texto está falando de capacidade, que você não é capaz de se aproximar-se de Cristo. Você não é capaz por si próprio de render-se, de entender e de auto se revelar, e de auto ir até Cristo, de auto compreender Cristo, porque até você compreender Cristo, Deus tem que lhe ajudar. Tem que capacitar você, senão você não consegue. Então, por isso que você não tem nada em você que contribua para a salvação. Porque você é um repositório, sabe de quê? De pecados. Tudo que você produz é mesclado com pecado, Deus não aceita. É por isso que a obra teve que ser uma pessoa sem pecados. E o único sem pecados é Cristo. Não é por isso que a obra dele é perfeita, irmãos? Porque ele não tem mácula, não tem defeito. Ele cumpriu, irmão, legalmente, cabalmente, todos os parâmetros da lei. Olha, tem que ser macho, sem defeito. O animal, quando era levado para o sacrifício, era macho, sem mancha, sem defeito. O sacerdote apalpava assim um bicho para ver se tem defeito físico. Perfeito, mata ele. Então mata esse animal e oferece o sangue dele. A Jesus Cristo é a mesma coisa. João Batista, quando vê Jesus, ele diz, olha, eis o Cordeiro de Deus. Ele estava se referindo ao sistema, irmãos, que tira o pecado do mundo. Olha aí, ó. Jesus é o Cordeiro, ou seja, o sistema de sacrifícios que tira o pecado do mundo. Então, ele justifica o pecador com isso. O apóstolo Pedro fala do pré e do pós. Veja como o arminiano não se encaixa aqui, porque ele quer pré. O que é o pré? Fazer as obras agora, para que quando Cristo voltar, eu serei salvo. Aí se quebra, meu irmão, porque não é pré, é pós. Veja como é que Pedro diz, irmãos. 1 Pedro 2:1 diz assim, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, através da santificação do Espírito para a obediência. Eu fui chamado não porque eu fui obediente com as minhas obras, eu fui chamado para obedecer a lei, que é totalmente diferente, santos. Nós não fomos chamados para obedecer dessa forma que é prescrita aí fora. Primeiro eu obedeço, para depois eu ser salvo. Ele diz que não. Primeiro tu és salvo para poder obedecer. Porque somente um salvo pode obedecer, queridos. O arminianismo não entendeu bem como funciona, queridos. Não entendeu. E outra coisa que não é compreendida com os termos gregos é a palavra presciência. Porque a palavra presciência em alguns dicionários, de fato, irmãos, diz assim, ter conhecimento das esferas do passado, presente e futuro. Que Deus tem esse conhecimento exaustivo das 3 dimensões, passado, presente e futuro. Aí bota ponto final, aí acabou com a etimologia, santos. A palavra prognóstico no grego não quer dizer isso, não. Não somente isso, santinhos. Ela quer dizer mais, ela vai esticar. Ter conhecimento exaustivo nas 3 dimensões, do passado, do presente e do futuro. Aí ele bota uma vírgula, né? Para que serve vírgula? Para dar uma pausa na oração, porque vem mais pancada. E poder determinar os fatos, queridos. Por que Deus conhece o futuro? Porque Ele determina os fatos. Por que Deus controla o futuro de uma forma tão soberana? Porque Ele cria os fatos, Ele cria os meios necessários para determinar o fim dele. Por que Ele sabe do fim? Porque é Ele que escreve, querida, a história, não é o homem, não.
Eu vi um pastor pentecostal dizer assim, veja um solo, um debate, um absurdo. Eu tomo a caneta da mão de Deus. Olha o que foi que ele disse. E eu escrevo a minha história. Um miserável desse conhece de teologia, rapaz. Como é que o homem toma a caneta de Deus para escrever a história? Ele está dizendo que eu faço o meu destino. Quem faz é Deus. É isso que a Escritura mostra, santos. Isso é a teologia bíblica. Deus mostrando o que Ele quer. Farei toda a minha vontade. Mas esse pastor disse que não. Eu tomo a caneta da mão do Senhor e escrevo o meu destino. Olha para aí. Autonomia, meu irmão, ele tem, viu? Que a gente confunde a palavra livre-arbítrio com a palavra autonomia. O homem tem livre-arbítrio em certa esfera. Ele não é ser autônomo. Porque a palavra autonomia no grego significa autos, significa por si próprio, e nomos significa lei. Então, quando eu digo assim, eu sou um ser autônomo, eu estou dizendo, eu sou um ser que tem a minha própria lei. Eu não tenho a minha própria lei, irmãos. Eu trabalho numa empresa que eles mandam em mim. Eu estou numa sociedade que é gerada por leis, que eu não mando em nada. Se eu chego num sinal, estou com um carro lá, ele diz, vermelho, pare. Pare não, para você ver. Pare, você tem que parar. Então, eu sou regido por leis. Essas são leis morais. Mas eu estou falando de uma lei maior, de uma dimensão maior que a lei de Deus. E um leigo desse diz que eu tomo a caneta das mãos do Senhor e escrevo o meu próprio destino. É como se Deus dissesse assim, eu quero fazer isso. E ele diz, eu quero fazer aquilo. E isso acontece, queridos. Isso não existe, irmãos, dentro das Escrituras. Isso está fora. Então, a obediência aqui, ela é válida, mas eu fui chamado para poder obedecer. Então, um salvo é chamado a obedecer. Mas Deus não me chamou porque eu era obediente, não. Porque eu era desobediente. Nós éramos desobedientes. Então, nós fomos chamados ou convertidos porque Deus observou o seu estado infinito às nossas boas obras. Mas Ele, pela sua presciência, nos colocou nestas boas obras. Não fui eu que me coloquei em boas obras, porque eu não era flor que se cheirava. Imundo, ceboso desse, pecaminoso em toda a sua estrutura. Foi que Deus viu em mim, irmão. Foi que Deus viu em mim. Somente pecados. Conseguiu ver outra coisa em mim. Então Deus não enxerga coisas boas, porque nós não temos coisas boas. A presciência de Deus não significa apenas que esses fatos isolados, mas ele abrange de uma forma mais extensa, santos. Ou seja, Deus cria os meios necessários para chegar ao fim perfeito que Ele deseja. Na cruz do Calvário, Deus toma a justiça de Cristo e atribui o nosso pecado nele, queridos. Transferência, chamamos isso de permuta. Deus permutou. Eu fazia muito isso no quartel, quando chegava final de ano. Quem quer trabalhar no final de ano? Tu queria, soldado? Queria não, soldado. Horrível. Aí tinha chamada bendela. Quem é militar sabe o que eu estou falando. Vamos pagar aquela bendela ali, ó, R$100. Serviço normal. Final de ano, R$500. Ó. Eu quero. Aí muitas vezes dizia, eu quero, para pegar os R$500. Não presta, irmão. Vou trocar. O soldado está de serviço, não vai mais tirar serviço, porque eu vou ficar no lugar dele. Aí pagava-se a permuta. Eu ficava no lugar dele e ele ia descansar. Foi o que Deus fez. Deus iria matar a igreja, ia punir a igreja, Deus permutou, tira a igreja e coloca Cristo. Substituição, a teologia da substituição. Jesus substitui o pecador. O pecador não ia aguentar a cruz não, viu? Mas Jesus disse, eu aguento, né? A carga é pesada, mas eu aguento. E aguentou, trocou, irmãos. Então Deus, olha, fez isso em Jesus, olha. Toma, vou matá-lo. Tem que matá-lo, viu, irmão? É necessário matar ele, porque o pecado tem que ser morto. O pecado só morre quando o indivíduo morre, meu irmão. O pecado só morre quando ele morre. Por isso que ele teve que morrer. Aí matou Jesus. Ou seja, a punição foi completa, meu irmão. A punição foi completa. Então foi transferido os pecados da igreja nos ombros de Cristo. E nisso é o que aconteceu, santos. A transferência, de fato, aconteceu. Então, Deus tira a ira dele
de sobre os ombros da igreja e transfere para Cristo, irmãos. Este foi o fato preferível. Então, a partir de agora, a nossa salvação está garantida para sempre. Para sempre. De manhã, aqui na escola dominical, a gente trouxe, porque eu apaguei, uns linguajares que nós usamos reformados, que dizemos assim: uma vez salvos, salvos para sempre. O arminiano, quando escuta isso, ele endoida, meu irmão. Quer dizer que, veja, quer dizer que eu vivendo uma vida deliberada de pecados, eu sou salvo. Quer dizer, eu posso fazer isso, eu continuo sendo salvo. Quer dizer, uma falta de compreensão teológica faz com que pessoas digam bobagens feito essas, santos. Porque se a obra de Cristo foi perfeita em si, ele restaura o homem em estado de regeneração, ele morreu para salvar o pecador, e se Cristo morre para salvar o pecador, e se esse pecador ainda vai para o inferno, é como se você estivesse dizendo assim: essa obra não foi completa, ela falta aprimoramentos bilaterais nela, mas não falta aprimoramentos, santos, porque a obra foi perfeita. É tão perfeita que o apóstolo Paulo, quando abre a epístola de Romanos, no capítulo 8, ele diz que nenhuma condenação há, meus irmãos. Não existe condenação para os eleitos de Deus. Sabe por quê? Porque a obra foi completa. Mas, Clécio, eu vejo dentro das igrejas reformadas resquícios de pessoas que dizem essas coisas e vivem uma vida deliberada de pecados. Você deve estar confundindo eleitos com bodes, filho. Porque a igreja tem bodes, viu? Porque em Efésios 1, Paulo vai dizer que o desdobramento dessa salvação, ele impulsiona o crente a várias coisas. E uma delas é aborrecimento do pecado. Efésios 1, 3 e 4, ele diz que temos que ter uma vida santa e uma vida irrepreensível diante de Deus. O que é a palavra irrepreensível, irmão? Significa uma pessoa que ela não fica contente com o ato pecaminoso. É uma pessoa que se afasta e tem nojo do pecado. Agora, se você vê um reformado com essas características pecaminosas, ele foi promovido a deformado. Reformado, não. Quando você vê uma pessoa que vive dentro da igreja em pecados deliberados, ele não é reformado, ele é deformado, porque está em pecados e não para de pecar, queridos. Então, nessa instância, a obra de Cristo, ela foi perfeita. E um dos maiores benefícios da soteriologia é a garantia que nós somos salvos. Na falsa teologia, os crentes ainda não estão salvos, irmãos, porque eles precisam fazer algo, eles precisam urgentemente serem salvos. As obras da fidelidade precisam passar pelo crivo de Cristo, irmãos. Quer ver se não é verdade? É pregado assim, irmãos. Quando Jesus voltar, eu tenho que estar no lugar, expressões, né? Que não tem, isso não tem na Escritura. Quando Jesus voltar, ele tem que me encontrar num estado de perfeição. Eu disse, eu fui para a praia tomar um banho, eu fui de sunga, porque o ambiente é de sunga, né, irmãos? Sunga, voltei, botei o calção e aí quem passa na praia, a dirigente de uma campanha evangelizadora, né? Não vou dizer o nome dela não, irmão. Mas a língua fica coçando, viu? E disse, meu irmão, você está em pecados, porque se Cristo voltar agora, você não sobe. Eu disse, coisa muito interessante, né? A senhora toma banho de roupa, é? A senhora tem relações com o seu marido de roupa, é? É interessante, né? Se você tem relações de roupa, se você toma banho de roupa, então algo está de errado. Aí se Jesus voltasse, eu ficaria, porque eu estou sem roupa. É isso que a senhora está me dizendo, essa ignorância? É porque ela está falando de méritos, irmãos, obras, que eu tenho que praticar obras, porque no dia que Jesus voltar, eu não estiver nas obras, eu vou para o inferno, é meritório. Ela não entendeu a palavra graça, e nem eles compreendem até hoje. Cristo vem buscar os salvos, Cristo não vem buscar pessoas que querem ser salvas. Mateus 24 fala que eu vim buscar a minha igreja.
Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos meus escolhidos que estão na terra, eu vou lá. Ele não vem buscar quem deseja ser salvo. Querer é uma coisa, poder é outra, irmãos, totalmente diferenciado. Então, por causa dessa falsa compreensão, eles ficam aguardando Cristo para ver se serão salvos com as suas obras. Esse pensamento, irmãos, ele brota de um falso entendimento, uma falsa doutrina distorcida, gera insegurança e desequilíbrio emocional na vida dessas pessoas. Quer dizer, eu não posso ir para certos lugares. Um exemplo, uma pessoa dessa, ela tem insegurança de ir para um cinema, de ir para um teatro, de assistir uma partida de futebol, porque elas acham que tudo isso é pecado. Tudo isso aí, na vista, é uma coisa pecaminosa, santos. Mas a Bíblia não fala com esse linguajar. A graça, irmãos, é a ferramenta amolada que chamamos de condutor da salvação. Isso é graça, queridos. E dê graças a Deus por ela. Enquanto os não cristãos não compreenderem cabalmente o significado dessa expressão, que a graça, que eles imaginam que salvação é por meio de boas práticas, irmãos. As boas práticas, santos, é necessária, mas não é para salvar, santos. O apóstolo Paulo disse que o homem é salvo por meio da fé, do mecanismo de fé. Aí Tiago responde do outro lado: o homem não é somente salvo por fé, mas por obras. Parece que os dois estão brigando teologicamente dentro de um ringue, mas não estão, irmãos, porque os contextos são diferentes. O que Paulo está dizendo, o que acontece antes do homem herdar a salvação, ele tem que ser por fé, é crer. A palavra pistis é crer naquela obra. Então, quando você crê, você é salvo. E o que é que Tiago está dizendo? Que depois que o homem é salvo, que essa fé, ela tem que ser polida. Com o quê, Clécio? Com boas obras. É aquela palavrinha que a gente fala muito aqui, ortopraxia, é prática. Eu não posso colocar prática antes, eu tenho que colocar a prática depois, porque nós fomos chamados para obedecer, querido, depois, não é antes, querido. Porque se for antes, é meritória. Aí eu posso argumentar com Deus, que é dívida, então Deus me deve salvação. É que o indivíduo está dizendo simplesmente isso: Deus me deve salvação. Porque se eu obedeço o Evangelho, irmãos, se eu estou na prática do Evangelho, Deus me deve salvação. Já que Deus não deve nada a ninguém, então a salvação é por graça, não é por méritos. A justificação bendita é configurada na obra expiatória de Cristo na cruz. A obra expiatória tem a ver com aquele sacrifício perfeito que ele fez na cruz. Nada foi incorreto, mas tudo foi correto, irmãos, diante de Deus. Então, isso foi o que Deus fez na cruz. Os efeitos colaterais dessa justificação, santos. Tem efeitos, Clécio? Tem efeitos. O primeiro efeito é que o versículo diz: temos paz com Deus. Por que ele usa a palavra paz? Porque nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos aborrecedores de Deus. O que é pregado aí fora? Que Deus te ama. Papo furado, meu irmão. Falácias teológicas. Deus não está amando você não, rapaz. Deus está irado com a tua vida pecaminosa que tu tens. Porque depois que a conversão ela é ativada, então esse estágio de ira, ele é retirado. E o que que entra agora? Paz com Deus. Eu tenho paz agora com Ele. Ele é meu amigo. Estou agora em estado de amizade com Ele, porque eu era o inimigo de Deus. Nós éramos aborrecedores na prática de Deus. Então Deus também era o nosso inimigo. Eu era inimigo dele e ele era meu inimigo. Nós éramos inimigos mortais. Então o texto diz que agora eu tenho paz com Deus. E o segundo benefício que a justificação traz, ele diz que agora vocês têm acesso a Deus. O homem precisava de um intercessor no Antigo Testamento para ter acesso com Deus. Moisés era um intercessor.
O sumo sacerdote era um semideus, ele intercedia entre os dois mundos, o moral e o metafísico, ficava no meio, irmão. A revelação e a iluminação para o povo. Deus revelava para Moisés e Moisés trazia iluminação para os ignorantes. Os dois mundos. Moisés era intermediário nos dois mundos. O sumo sacerdote foi constituído para isso, para intervir entre Deus e os homens, intermediário. Deus disse, não precisa mais de sumo sacerdote, porque todos nós hoje, diz Hebreus, somos sacerdotes de Cristo. Eu não preciso mais ter alguém para pegar na minha mão e levar até Deus como um pedagogo, porque eu posso ir diante de Deus. O acesso está livre 24 horas, viu, irmão? 24 horas para conversar com Deus e para entrar em acordo com Deus. O outro benefício, como o texto diz, na glória de Deus, irmãos. Que expressão é essa que o texto vai dizer no versículo 2? É uma referência do mundo vindouro, que está por vir, santos. Deus nos fez grandes promessas que este mundo haveria de se acabar, e que um novo mundo surgirá, um novo céu e uma nova terra, ela brotará da justiça de Deus. E os crentes em Cristo estão dentro dessa promessa, santos. Que eu não entendo porque tem cristãos que vivem tristes, amedrontados, medrosos, não têm esperança, tudo aquilo que é trazido para ele nessa atmosfera, o que os homens fazem, eles ficam com medo dos homens, não têm segurança em si, são medrosos. Por quê? Porque não conhece o Deus. Pega uma oração de Paulo no capítulo 8 de Romanos, ali é uma oração que ele fez. Quem nos condenará? É Cristo que morreu? Ou antes quem citou? O qual está à direita de Deus, intercede por nós. Será a espada, a nudez, a perseguição? O que vai me separar do amor de Cristo? Ele disse, nada nos separará do amor de Cristo, rapaz, que está embutido em Deus. Nós somos a pérola de Deus, santos, a igreja. E essa igreja, irmãos, ela foi comprada com um grande e precioso sangue. Por que nós estamos aqui nessa noite, santos? Por que nós estamos aqui nessa noite? Porque nós acreditamos que isso é verdade. E se tem alguém aqui que não acredita que isso é verdade, irmãos, peça ao Senhor, santos, para colocar isso nas suas mentes. E que a palavra, ela não apenas fique em vossas mentes, santos, ela tem que descer para o gerador de vocês, o cardia de vocês, que é o coração. E que nós temos que crer que estas verdades, que foram tidas há mais de 2000 anos lá atrás, elas servem como verdades hoje, em nossos dias. Faltou pão, faltou dinheiro, aí começa o desespero, o mundo parece que vai acabar, irmãos. Essas coisas são pequenas, irmãos. A palavra descanso significa que a gente repousa em Deus, que todas essas coisas vão passar, santos, mas que a nossa fé, ela deve ser polida cada vez mais com estas verdades bíblicas. Os nossos trabalhos são temporários, a nossa vida aqui na terra, ela é temporária, somos operadores temporários nesse mundo. Vocês têm que compreenderem isso, que nada que tem nessa atmosfera moral, ela deve durar para sempre. A única coisa que vai durar para sempre aqui é somente Deus e a sua igreja. E essas promessas são para nós, como disse o apóstolo Pedro, e os nossos filhos. Justo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abençoa nossas mentes, Senhor. Não deixamos que sejamos incrédulos, para deixarmos de crer nas tuas verdades, Senhor. Abençoa os teus santos que estão fracos na fé. Abençoa aqueles que têm dificuldade de entender a tua teologia bíblica, Senhor. Fortifica a tua igreja, Pai, para que nós possamos te glorificar, Senhor, porque sem ti não podemos fazer nada, Senhor. Aplica esse texto em nossos corações, Senhor, que nós somos justificados, ó Deus, somos salvos da tua ira, Pai, e somos felizes porque não vamos sermos condenados com o mundo, ó Deus. Não há mais segurança
e declaração mais maravilhosa do que essa, Senhor. Abençoa aqui, Pai, cada um de nós e aqueles que não estiveram aqui no culto conosco também, Senhor. Visita-os, Senhor, e ajuda-os também, Senhor. Eu te peço e te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Poder ficar de